Olá, galera! Eu tive um probleminha aqui com a minha conexão, mas eu já estou ao vivo com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estava de férias e estou voltando agora, hoje, nesse momento. Deixa eu ver se está tudo ok aqui com a minha transmissão, que eu tive um probleminha aqui com o microfone. Deixa eu só ver se está tudo certo antes de continuar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok aí? Aparentemente sim, né? Como é que vocês estão, pessoal? Tô bem, fiquei 2 semanas fora, fui pro Rio de Janeiro, fui pra praia e tô cansado, confesso. Corpo cansado, mas a mente tá descansada. Cansar viajando é bom, né? É bom. Já cheguei hoje e já emendei logo uma live aqui direto, porque é isso, né? Vamos que vamos, adoro fazer live, adoro conversar com pessoas. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu conheci faz pouco tempo, vamos dizer assim, faz alguns meses. Conheci num podcast lá no Hipsters. Ele é tech lead na Stone. E eu vou colocar ele logo junto aqui comigo. Cadê meu? Como é que você tá, Vitor? Tudo certo, Gabs. Tudo certo e nada resolvido, né? Que é o Você prefere ser padrão chamado de hoje, né? Vitor ou Victor? Tanto faz. Se você falar qualquer um dos dois, eu vou atender. Não tenho preferências. Então tá bom, cara. Bom, eu chamei você para conversar aqui, né? Porque, bom, primeiro se apresenta aí para quem não te conhece. O que você faz aí na Stone? Qual que é seu cargo? O que você faz no dia a dia? Conta mais. Boa. Primeiro, obrigado, Gabs, pelo convite, por esse bate-papo. Acho que é uma oportunidade bacana. Gostei muito de conversar com você esses meses atrás. Estamos aqui de novo. Bom, para quem não me conhece, sou o Vitor Nascimento. Trabalho na Stone como Tech Lead. Mas eu para não ter problema de explicar muito, eu sou um desenvolvedor, o time é muito horizontal, então o nome do cargo não muda nada, né? E o que a gente faz é um banco, né? A gente está criando aqui a conta Stone e estamos influenciando a Stone por dentro também, né? Então, aos poucos, a gente está fazendo um monte de coisa que encosta em várias áreas da Stone, que é quase sempre relacionada a pagamentos, né? Tem sido uma mega experiência interessante. Sabe que depois que eu conversei com vocês, né, conheci vocês e tal, eu comecei a prestar mais atenção nas máquinas de cartão e eu sempre fico vendo quando é Stone e quando não é. E eu percebo que tem cada vez mais máquina da Stone, né? Eu acho que vocês estão crescendo bastante, está num momento de crescimento aí bem legal. A gente vem nessa vertical aí positiva faz alguns anos e acho que dependendo da região que você tiver assim, é bem conhecido assim, né, a maquininha. Bacana, cara. Agora você tem que abrir uma conta lá depois, né? Já abri, já. Boa, garoto. Pensei Tem que uma ia conta. passar vergonha, mas deu certo. Não, tem a conta PJ lá. Cara, eu só vou. Eu tô usando um microfone aqui, eu acabei de perceber que eu tô usando o microfone da minha câmera. Deixa eu só trocar aqui para o áudio ficar melhor. Só um segundinho. Aparentemente não tá dando certo, deixei você aí sozinho, né? Foi temporariamente, eu não me desesperei, então acho que não passei muita vergonha, fiquei quietinho. Bom, mas o meu áudio não tá ruim, né? Tá ok meu áudio, né? Tá bom, eu tô Ah, então ouvindo bem. beleza. Tá bom, tá de boa. Cara, então, acho que uma das razões pelas quais eu chamei você para trocar essa ideia aqui foi porque parece que você palestrou num evento internacional de Elixir. Como é que foi essa parada aí, cara? Que evento foi mesmo? Boa. Foi a Elixir Conf, edição europeia, né? Hum. Então aconteceu foi dia 7 ou dia 8 de outubro, e foi muito maluco, mas muito interessante, assim, né? Hum. Eu não sei você, mas já participou de conferências virtuais, foi a minha primeira assim, experiência como participante e como palestrante ao mesmo tempo, né?
Cara, eu já faço alguns eventos online, né, e tal, mas uma conferência mesmo, assim, um evento grande, com várias palestras e tal, não. E, assim, é 2020, né? Então, tudo que não deu errado, deu certo. Assim, o pessoal ficou bastante no lado de software e achei muito bacana, assim, a forma como conduziram a conferência, a forma como a organização, né? Tudo que acontece numa conferência ao vivo, eles foram tentando dar um jeito para perder na conferência virtual, né? Então, você tem enquetes, você tem brindes, você tem você consegue falar com as pessoas, ver a lista dos speakers, enfim, achei que foi uma experiência muito bacana, assim. Eu não imaginava que estava tão completa a experiência virtual também. Cara, como é que começou a sua história com o Elixir? Você foi mexer com o Elixir só aí dentro da Stone, ou você já era dev Elixir antes? Como que começou isso aí? Eu era na verdade, assim, quando eu comecei a minha carreira de desenvolvedor, Hum, eu sou formado em filosofia, né, que as pessoas às vezes acham peculiar, mas quando eu comecei a minha carreira de desenvolvedor, eu comecei com Javão, né? é. E, e o primeiro emprego que eu entrei foi na Ericsson. E assim que eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma porrada de cursos, né? Uhum. Então, eu peguei todo o meu salário, investi lá na Kaelon, que tem um carinho muito grande pela Ah, Kaelon. você fez. Caramba, que legal. Você fez aula com quem lá? Foram muitos, né? Eu fui em várias palestras do Nico. Um professor que eu lembro bastante, que eu acho que não está mais lá, era o Felipe Sabella, se não me engano. Tive aula com Hum, ele. Enfim, várias pessoas lá. Mas um dos professores da Kaelon, quando você faz aquela apresentação inicial, ele perguntou onde você trabalha, né? E eu falei, sim. trabalho na Apple. E ele falou assim, e você está estudando Java? Você não está estudando Erlang, né? E eu nem sabia o que era Erlang na época. E isso faz, assim, uns 12 anos, mais ou menos, né? 10, 12 anos. E aí, desde essa época, comecei com Java, fiz uma carreira em Java, né? Mas Uhum. sempre fiquei inculcado com aquela pergunta, assim, do Erlang. Então, meu primeiro contato com o Erlang foi através de um professor da Kaelon, assim. E a partir dali eu comecei a estudar, acompanhar e tentar me aproximar mais da linguagem como um todo. Então, por mais que quem botava coisa mesmo era o Java, eu sempre estava ali estudando Elixir, o Erlang primeiro, e assim que começou esse papo de Elixir, e que era um brasileiro envolvido com a linguagem, e que estava resolvendo o problema do ecossistema Erlang de tooling, enfim, aí eu embarquei nessa, desde antes da versão 1.0, e a Stone foi minha primeira experiência profissional com Elixir, mas eu Uhum. tinha já bibliotecas publicadas. Eu tinha, por exemplo, já participava da comunidade, já tinha feito meetups, já estava envolvido. Então, assim, não aprendi Elixir na Stone, mas foi lá a minha primeira experiência profissional, né? Botar Elixir em produção. Entendi. Então, você tá na história desde quando? Então, boa pergunta, hein? Passa tão rápido. Eu estou desde 2018. 2018 dá 2 anos e qualquer coisa. É isso aí, 2 anos e meio, mais ou menos. Deixa eu ver seu LinkedIn. É só olhar o Olha, LinkedIn. Ou nossa, não tá o atualizado? pessoal tá traumatizado com isso, né? Tá todo mundo verificando o currículo hoje em dia, né? Tá todo mundo inventando coisa em currículo. Mas, se não me engano, foi em maio de 2018. E você trabalhava na Concrete. Não era na Concrete Solutions que o pessoal usava alguma coisa com Elixir também, ou não? Olha, na Concrete a gente fez os primeiros meetups em São Paulo de Elixir. Hum, A gente teve alguns projetos em que o pessoal estava querendo que a gente fizesse uma análise, né, do runtime para alguns cenários específicos. aham. Mas a maioria dos projetos, na época que eu estava, né, não tinham sido definidos para ser feito em Elixir. Um projeto muito maluco, que eu não vou falar de cliente aqui, mas enfim, um projeto muito maluco foi a gente comparar a performance de Node.js com Elixir. Isso, Elixir na época era a versão 1.0, 1.1 mais ou menos, bem inicial, assim, bem pré, várias coisas que aconteceram na própria runtime assim, de performance.
E a gente provou, né, que mesmo naquela época, assim, tinha características de performance muito interessantes, muitas vezes melhor do que o Node para alguns cenários, mas aí eles, na época, era muito nicho ainda, eles não quiseram apostar numa Sim. linguagem que não estava crescida, e aí foram com o Node mesmo assim. Então, fizemos todo o trabalho de assessment, mas acabamos terminando com a implementação em Node mesmo. Mas só uma curiosidade, o resultado, assim, foi muito melhor, tipo, performance e tudo mais? Olha, foi muito melhor. É, em um cenário específico que era o seguinte, o tempo de resposta médio dos dois que a gente viu, inicialmente o Node era mais rápido, mas o que o Node não conseguia manter é a mesma característica de performance sob estresse, né? Então, conforme você ia ocupando mais CPU e mais RAM, ia degradando o tempo de resposta do Node, até chegar, assim, dezenas, né? E o que a gente percebeu, e que foi muito legal validar, é que com Elixir, mesmo você estando com 95% de CPU, 98% de CPU topada, memória quase topada, enfim, você, pela arquitetura do runtime, ele podia tempo de resposta. Óbvio que degradava, mas não degradava de uma forma que seria sensível, né, para o usuário final. Então, assim, questão de centenas de milissegundos, enquanto que o Node era segundos que ia degradando, assim, né? E mesmo no cenário sem o estresse, né, sem você estar topando a máquina, a diferença de tempo de resposta é muito pequena. Assim, né? Então, o resultado foi muito interessante, uma pena que a gente não pode publicar isso, né, de uma forma mais aberta. Que É pena sempre mesmo. bom ouvir críticas, né? Ah, mas você está fazendo isso errado, está fazendo aquilo, configura isso. Muitas vezes você aprende assim, mas não foi uma coisa meio fechada e virou história de boteco, né? Hoje em dia a gente conta como resultado só quem estava lá naquele dia, aquela coisa meio de pescador, assim, parece mentira, mas foi um projeto, a gente foi pago para isso e foi muito legal. Mas a gente, por fazer os meetups, e a Concrete sempre foi uma empresa com uma cultura bem aberta, a gente tinha, por exemplo, eventos da Concrete que era a gente chamava a comunidade, aí pagava pizza, cerveja, e algumas pessoas iam lá palestrar, era assim, 2, 3 palestras, meetups bem pequenininhos, assim, bem intimistas, digamos assim. E aí apareceu todo tipo de linguagem, várias coisas. Kotlin, quando começou, assim, por exemplo, para aparecer de especial de qualquer coisa, um monte de palestra de Kotlin, enfim, né, várias tecnologias, assim, a gente brincava de especificações do Java, que tem inúmeras, né, Sim. eu acompanho um projeto que é o Project Valhalla da JVM, que até hoje, acho que ele foi criado assim que lançou o Java 6, assim, até hoje ele tem pedaços ainda sendo implementados. Então, muita coisa apareceu na Concrete, assim, a Concrete era vista como essa empresa aberta. Assim. Legal. Bom, então, pelo que você está falando aí, você está envolvido com o Elixir e com a comunidade Elixir em geral, desde o início de tudo, bem dizer, né? Bem do comecinho, assim, o primeiro que eu me lembro, assim, acho que não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros meetups que teve de Elixir aqui em São Paulo, a gente foi lá, eu participei, o Valim estava lá, o Valim já era uma autoridade, mas ainda não era esse benevolent dictator for life da linguagem, né? Uma coisa ainda muito um projeto de pesquisa e tal. E sim, já estava lá, mas assim, como um hobby, né? Querendo aprender mais. A mudança de paradigma da VM era muito interessante para mim. Assim. Eu imagino, cara. Então, quando é que foi isso, mais ou menos? Elixir é de quando? De que ano? Você lembra? Vamos ver aqui. Se não me engano, ele começou a desenvolver em 2011. Estou chutando aqui, tá? Mas é mais ou menos por esse começo, só que as primeiras versões começou a ganhar público assim em 2013, 14, eu acho, assim, tá? Legal, legal. Tá aqui, né? Que foi lançado em 2012. Tá.
Legal. E essa palestra aí que você mandou, né, que você deu nessa conferência, você já tinha palestrado, você já tinha dado essa palestra em outros lugares? Foi uma palestra que você montou especificamente para dar nesse evento? Como é que foi isso? Não, foi uma palestra para aquele evento, tá? Não tinha feito essa palestra em outros lugares. Eu assim, não sou um palestrante assíduo, assim, né? Eu sou um palestrante acidental, digamos assim, né? Às vezes algumas pessoas acabam me empurrando, falam, ia ser legal, não sei o quê, alguém rola uma comunicação indireta, não 100% direta, e aí acaba acontecendo. Esse foi um caso, a gente está em contato aí com o pessoal da CodeSync, né, que nós também estamos organizando trazendo essa visibilidade em um evento grande aqui para o Brasil de Elixir. E aí o pessoal, no meio da organização, juro que eu não me ofereci, mas ele falou assim, você não gostaria de dar uma palestra e tal? A gente todos os eventos da CodeSync gostam muito do tema diversidade, eles sempre procuram assim palestrantes de vários cantos do mundo, de várias iniciativas diferentes, e aí parece que um brasileiro perdido lá ia ajudar a compor o quadro de palestrante deles, e foi específico para eles. Foi uma palestra sobre a história da Stone com o Elixir, né? Então foi como a gente começou com um time micro, desse 3, 4, 5 pessoas. Eu não fui os primeiros, tá? Mas fui um dos primeiros lá no comecinho. E como que a gente chegou ao que a gente tem hoje? A gente tem, assim, temos um time aí de quase 50 devs em Elixir, acho que é um dos maiores times de Elixir do Brasil, né? Quer dizer, que eu conheço, assim, pelo menos, né? Nós temos, sei lá, próximo de centenas de milhares de linhas em Elixir em produção hoje, e foi uma aposta que a Stone fez que tem se pagado muito bem, e a gente tem influenciado outras áreas da empresa a partir desse core de Elixir, a caírem para dentro desses sistemas que a gente está construindo em Elixir, né? Então o pessoal está muito contente com as características, tanto de performance, de custo, de velocidade de desenvolvimento, de contratar, né? De conseguir aumentar o time, que é um desafio. Então foi esse o tema da palestra, né? Mas foi feita para o evento. Cara, vou até aproveitar já, você comentou aí, né, que você está participando da organização desse evento. Vai rolar um evento, galera, vocês estão assistindo a gente aí nesse momento, nos dias 6 e 7 de novembro, é a Code Beam BR. Eu já vou colocar o link aqui para vocês se inscreverem. É um evento assim, ó, que só tem gente foda, tá? E você, inclusive, né, Vitor? Não, eu não vou palestrar, não. Não vai Eu estou palestrar? ajudando só com a organização, né? Sério. Mas, ó, vai ter o José Valim, vai ter um cara aqui que eu não conheço, mas que é co-criador do Erlang, Robert Virgin. Vai ter a Charlotte, olha aí, adoro a Charlotte. Vai ter uma galera foda mesmo aqui, hein? Caramba, galera da Top Total, o Nubank, a Carolina, conheço. O Adolfo, porra, esse evento, ó, rola um VIP lá? Tô Opa, brincando, tô brincando. acompanha, Não, tô brincando, eu compro. acompanha a conta da CodeBeam no Twitter, que a gente está fazendo algumas promoções essa semana, estamos jogando Não, código não. promocional lá. E, com Beleza. certeza, vamos conversando. Coloquei aí o Vitor numa saia justa nesse momento. Galera, inscreva-se nesse evento aí, ó. Tá um preço bem acessível e, poxa, com certeza vai ser uma parada bem foda, assim. Nossa, só gente foda. Tô dando uma olhada aqui. Já tinha olhado já, mas agora eu tô vendo aqui com mais calma, olha aí. Vou A falar gente sobre. deu Pô, muita sorte de. Desculpa pode te falar. cortar, Não, pode falar, mas a pode gente falar. deu muita sorte de conseguir falar com o pessoal que trabalha com o Erlang, que desenvolve o Erlang, né, que é a máquina virtual. Então, uma das palestrantes que tem muito orgulho de ter conseguido trazer aqui para o evento é a Ingela, e ela é a responsável pela implementação de TLS no OTP, né? E ela é uma palestrante rara, assim, sabe? Ela fez 2 palestras, assim. O time do OTP, ele é um time bem fechadinho lá na Suécia, assim, que
não são de sair muito, digamos assim. E foi muito legal que ela topou, uma palestra inédita dela, não é uma palestra que ela já fez. Então, é um assunto que eu gosto, né, que é segurança, é criptografia. Estou bem empolgado, assim. Mas tem muita gente, assim, o Robert Virgin é uma lenda da comunidade, o Erlang ficou famoso por causa de um vídeo, né, que é o pessoal lá no laboratório da Ericsson, em 1980, mostrando para dentro da Ericsson as características do Erlang, e é um vídeo engraçado, porque, assim, primeiro, todo mundo com cara de cientista, né, era o cientista da computação de jaleco branco mesmo, assim, sabe, Sim. E aí era feito para telefonia, a Ericsson toda voltada para telefonia na época, e aí eles pegam o telefone e falam assim, e agora eu consigo ligar para o Robert, não sei o que, ele pega o telefone assim, hello, Robert, aí o outro fala assim, hello, Mike, aí ele desliga na cara, assim, sabe, é um vídeo completamente fake, assim, mas ficou famoso por esse vídeo. E Robert Virgin estava nesse vídeo, lá em 1980, então, assim, é um Caramba. cara participou de tudo que você pode imaginar de Erlang Você e sabe como criou eu outras procuro isso? linguagens. Não entendi? Você sabe como eu procuro esse vídeo que você mencionou aí? Se a gente quer ver, deixa eu dar uma YouTubezada aqui também. É Legal, muito bom. relativamente fácil. Alguém vai postar o link antes de mim, você vai ver, mas Erlang The Video, se não me engano. Erlang The Movie. The Movie. Aparece aí. Fizeram até uma versão moderna. Aqui, Erlang Depois, Demon. é engraçadíssimo. Recomendo quem não viu ainda assistir, que é coisa de cientista assim do passado. A gente não vê mais isso hoje. Assim. Coloquei o link aí nos comentários, galera. Mas você mencionou aí da moça, qual que é o nome dela? Ingela. Ingela Ingela. Andi. Você falou que o time do OTP é fechadinho. O que é o OTP, cara? Boa, eu assumi uma coisa que eu já estou no meio aqui, né? Mas o OTP é como se fosse o conjunto de bibliotecas padrão que vai com o Erlang. Né? Então, quando você instala o Erlang, você tem, teoricamente, o kernel, que é o básicozinho do Erlang, né? Que você vai ter básico de string, lista, etc., mapa. E aí você tem várias outras bibliotecas em volta desse core que formam o OTP. OTP é um nome histórico, não faz mais sentido hoje pela tradução, que seria Open Telecom Platform. Só que hoje, assim, você tem lá desde servidores de clientes de HTTP, você tem toda a implementação de cripto, você tem driver de banco, você tem é como se fosse o Javax. Dentro do mundo Java, você tem o pacote java.lang, e aí você tem o Javax, aí entra XML, entra um monte de coisa que não é o core da linguagem, que são extensões, né, desse core, ou que usam o core para dar mais bibliotecas prontas. Só quando a gente fala o time do OTP, envolve tanto o core, né, tanto o kernel, quanto a VM, toda a infraestrutura do runtime, e essas bibliotecas extras. Então, é um time relativamente pequeno, que é o core team do Erlang, né, que cuida tanto da VM, do runtime, quanto dessas bibliotecas externas. São poucas pessoas, não são muitas pessoas, então tá tudo no GitHub, né? O OTP e o Erlang é desenvolvido abertão. E são poucas pessoas que vivem de manter o Erlang, né? Então é raro você conseguir uma pessoa tão insider assim para aparecer numa conf. Acho que vai ser muito bacana. Não, com certeza, cara. E voltando um pouco no assunto da palestra que você deu na Elixir Conf, você já tinha palestrado em inglês antes? Eu já palestrei em inglês antes. Antes de eu ser desenvolvedor, eu era professor de inglês. Né? Então, Professor de inglês filósofo. Eu já trabalhei de muita coisa. Já fui operador de telemarketing, já fui professor de guitarra, coisas nada a ver. Assim. Já fui professor de matemática particular, assim, tipo Caramba, reforço, cara. e aula de inglês também. Palestrar em inglês é um desafio porque você sempre fica ali em cima do muro, né? Usar uma expressão que pode ser interpretada
de várias maneiras, mesmo em português, né? Que nem você, como eu, aqui no Brasil, sabe quantos dialetos a gente não tem no Brasil, né? Por exemplo, usar a palavra Uhum. égua, né, de forma correta em português numa palestra. E aí, às vezes, você fica com esse receio de querer sair um pouquinho da caixa ali no vocabulário e acabar cometendo uma gafe, né? Mas online foi a primeira vez que eu palestrei em inglês. Dá um nervosinho, mas o pessoal é bem receptivo, assim. Eu acho que não tive, não, pelo menos ninguém me xingou ao vivo, né? Não sei se estão xingando depois offline, mas ao vivo acho que deu tudo certo. Não teve avaliação das pessoas por palestra, esse tipo de coisa? Teve sim. Teve. No geral disseram que não, o inglês não foi um problema. Não, a palestra foi bem avaliada, assim, o pessoal gostou. É, o intuito da palestra, né, era mais assim de provar que você pode ir para a produção com o Elixir, você pode apostar, né, o core da sua empresa nessa plataforma, nessa tecnologia, como qualquer tecnologia. Vão ter uns pontos de atenção, né, por exemplo, o runtime do Erlang e Kubernetes. É uma coisa que a comunidade ainda está se acertando sobre as melhores práticas, etc. Então, assim, tem pontos que não são tão já apaziguados como em outras plataformas, mas tem casos de sucesso em produção com essa linguagem. Então, foi mais nesse intuito. Não era uma palestra avançada, um tema avançado Sim, sim. para quem está procurando um problema específico de implementação, mas era um encorajador, né? Esse mostrar a cara para o mundo, falar assim, olha, a gente usa, a gente está em produção, está dando certo, né? Então, vamos fazer acontecer e a comunidade crescer, e isso quem ganha é todo mundo, né? Não é eu especificamente, mas a comunidade como um todo tem mais argumentos para convencer os seus CEOs, CTOs e companhia. Essa palestra não está disponível online, não, né? Eu dei uma googlada rápida aqui, não Não, achei. não, porque os eventos da CodeSync, eles quase todos tinham vídeos no YouTube, assim, logo depois, assim, né? Mas com a pandemia, com tudo, o pessoal falou assim, eu não vou mais participar de conferência online para depois assistir no YouTube a mesma coisa, então eles estão segurando um tempo os vídeos para ficar mais interessante participar da conf também, né? E ter essa dinâmica de poder perguntar para o speaker, poder participar de outras coisas que acontecem que não é só a palestra, né? Então, eles estão segurando, não sei se vai sair publicamente no YouTube tão rápido, tão fácil, mas é uma pena, né? Para a gente... Mas é complicado. Eu entendo essa questão de... no geral, as pessoas não querem pagar, né? Enfim, tem toda uma... Enfim, não vamos entrar nessa, não, porque senão a gente vai ficar falando só disso. Mas, cara, como é que foi, então, o processo para você participar do evento em si, né? Você falou que você estava no meio da organização e aí a galera virou para você e falou, velho, acho que você tinha que mandar essa palestra, você tem que mandar, você vai palestrar, como é que foi isso? Olha, foi até engraçado, né? Porque o trabalho que dá fazer uma conferência é gigante, né? Você organizar milhões de coisas, desde a plataforma em si, falar com call for papers, convidar palestrantes, pensar em no nosso caso especificamente, é uma conferência que ela tem um branding global, né? A CodeSync é uma conferência global. Eles fazem a Sim. Code Mesh, fazem a CodeBeam, tem a CodeBeam Lite, tem vários eventos que eles colocam o branding deles, né? E é um trabalho de muitas pessoas, não é um trabalho meu, não é um trabalho assim, é um trabalho de várias camadas, não é só de dev, é de pessoal que, por exemplo, como nós vamos ter várias palestras, não, né? Nós vamos ter uma trilha em que vai ter palestras em inglês, a gente está procurando como que a gente faz tradução disso, simultânea, para quem estiver participando, e aí envolve já mais gente, e tudo vai crescendo, né? Então, a gente estava em contato muito próximo com a CodeSync, porque eles têm essa experiência global,
eles têm essa experiência, fazem isso com uma frequência altíssima, com times dedicados só para isso. E a gente imaginou inicialmente, inclusive, que seria uma parceria mais tradicional capitalista, digamos assim, no sentido de que seria um investimento muito grande, algo nesse sentido. E é muito legal de ver que o objetivo deles não é viver do mercado de conferências, mas é sim ver a plataforma crescer. Eles foram muito solícitos, muito abertos, foi uma conversa muito bacana e muito lucrativa, acho que para os dois lados. E aí, nesse meio, a gente perguntando assim, então como é que a gente faz isso e tal, dá uma dica disso, publica isso primeiro, faz aquilo primeiro, etc, etc. Aí, um dos criadores da Erlang Solutions, que é uma das empresas que está por trás da CodeSync, é o Francesco, ele falou assim, você não quer palestrar e tal, a gente tem vaga também, né, se você quiser. E ele falou assim, na melhor das intenções, ainda falou assim, aí você vai ter a experiência do palestrante também, que pode te ajudar a organizar a CodeBeam e tal. Eu falei assim, nossa, achei muito bacana, assim, muito solícito deles e muito... eu não quero usar a palavra altruísta, porque no fundo todos somos empresas e todo mundo tem objetivo aqui, mas assim, foi muito bacana, assim, eu achei bem transparente. Aí, enfim, mandei algumas propostas de temas, algumas mais cascudas, mas aí eles acharam que seria legal mostrar um case de sucesso do Brasil, para dar mais força, né, de que o Elixir, a linguagem como um todo, está global, e aí foi esse que eles escolheram, e aí foi esse que foi. Boa. O Liquito está comentando aqui que o case do Discord com Elixir é sensacional. Você conhece o case do Discord? Sim, o Discord é um early adopter, né, do Elixir. Eles já estão aí faz algum tempo usando Elixir, promovendo. O Discord, basicamente, é uma ferramenta que conecta pessoas, né? Sim. E isso tudo envolve muitas conexões persistentes, então, tanto para vídeo quanto para chats real-time. O Discord é uma plataforma que precisava ter um tooling, um ferramental de real-time muito forte. E entre as soluções que a gente conhece que são mais famosas de fazer isso, você tem o WhatsApp, que é o real-time, e aí já estava no Erlang, já era uma plataforma mais do que provada, né? E aí outras coisas como o eJabber, que também era Erlang, um framework de mensageria, a Cisco já usava, né? A Erlang também, a própria Ericsson com switches de telecomunicação gigantescos, justamente conexões persistentes, e eles começaram a usar para fazer computação distribuída com isso, conexões persistentes, né? E eles foram publicando uma série de bibliotecas, uma série de blog posts sobre aonde que eles tiveram que tunar para chegar no volume que eles têm, que também é um volume absurdo, né? Eles, inclusive, misturaram Elixir com Rust, né? Em alguns lugares eles precisaram de mais performance do que o built-in, né? Do que o que já vinha da plataforma. Então, fizeram essa integração com algumas partes escritas em Rust, outras escritas em Elixir, e são constantes palestrantes aí da própria CodeSync, né, da CodeBeam lá fora. Eles sempre estão com o time investindo em open source, que eu acho muito legal. Então, se você entrar lá no Hex, que é o gerenciador de pacotes, você vai ver várias libs do Discord lá, e eles respondem. Acho que é um case de sucesso assim muito bacana. Quando você vê assim a volumetria que eles conseguem com um nó só usando o Elixir é absurdo. Assim, não tenho os números de cabeça, eu não vou chutar para não passar vergonha, mas eu sei que assim tem bem documentado isso, é fácil de achar no Google, é bem bacana. É um case que vale a pena ir atrás. Assim. Legal, bacana, não conhecia, cara. Tem você outras tem alguma? Empresas que desculpa te cortar mais uma vez, Não, tranquilo. mas tem outras empresas que usam Elixir, assim, grandes que as pessoas não conhecem. A Pepsi, por exemplo, é uma empresa que usa bastante Elixir. A Toyota tem usado muito para os serviços integrados da Toyota.
Se não me engano, tinha uma parte da Disney usando também. Olha aí. O sistema online do Wii, da Nintendo, era escrito em Erlang. O back-end do Call of Duty era escrito em Erlang. Então, assim, o runtime já existia com esse case de real-time, né? Então, quando você começa a entrar nesse mundo, você vai ver vários exemplos aí de empresas grandes que já estavam usando, que as pessoas nem sempre sabem desses cases. Eu não fazia ideia, mesmo que Pepsi, Toyota, fazia ideia. Cara, essa questão de palestra, né, de palestra internacional e tal, imagino que muita gente veja, né, esse tipo de coisa, talvez pessoas que estão assistindo a gente aqui nesse momento, sei lá, tem vontade, né, e acha super legal o fato de, né, palestrar internacionalmente e tudo mais, por mais que tenha sido online, mas, né, foi num evento internacional para pessoas do mundo todo e tudo mais. É, Você tem alguma dica específica para quem está vendo isso e acha isso uma coisa super inalcançável, assim? Uma coisa que parece que, nossa, é de outro mundo. Nossa, esse cara deve ser muito foda, esse cara deve ser fodão demais. Olha, eu acho que assim, uma coisa que eu tomo para mim sempre, né? Nada é impossível, né? Até você tentar, até você botar a cara no mundo e descobrindo. Mas eu sou daqueles que defendem que não existe o gênio, né? Eu acho que Uhum. as pessoas podem ter é, mais facilidade para uma coisa ou para outra, mas eu acho que assim o esforço ir atrás e se dedicar a um objetivo de médio, longo prazo, pode você pode resolver de forma de trabalho, né? Trabalho também te Sim. leva muito longe, né? Não tem esse caso do gênio. Eu, particularmente, não me acho nenhum gênio, nenhum cara fantástico, nenhum exemplo. Não sou um hero, né? Um code hero, qualquer coisa nesse Uhum. sentido. A minha dica é que você nunca sabe o impacto que você tem, ou as suas ideias têm, até você colocar para fora, né? Então, em vez de você ser sempre o seu juiz, né, experimente compartilhar. Eu acredito muito na questão do open source e na questão de você ter colaboração. Então, se o seu objetivo é participar de uma conferência internacional, se o seu objetivo é chegar a ter uma visibilidade internacional, seria muito. Isso não vai acontecer da noite para o dia, tá? E as suas ideias que você tem para fazer isso acontecer, você precisa ir testando, né? Iterativa Sim, incremental, né? Tem que ser uma coisa sim. que você tem que saber o que é a opinião das pessoas. Muitas vezes isso acontece muito com quem está começando por exemplo, a criar cursos, né? Ou quem está começando a ensinar, quem está começando, que é o seguinte: às vezes você acha que mostrar para uma pessoa como você configura o seu ambiente de desenvolvimento, como você organiza o seu código mais básico, que isso não tem valor, que todo mundo já fez ou que todo mundo já sabe. Você sempre assume o pior, né? Quando você está projetando isso para fora. E aí, quando você fala isso para uma pessoa, e a pessoa olha para você e fala assim: nossa, agora eu aprendi, né? Eu já li muito sobre isso, mas agora você me falando, eu aprendi de verdade. Então, não seja apenas um advogado de diabo. É bom você desconfiar de você, porque isso tem que ser um motor para você estar sempre estudando, estar sempre se melhorando, mas eu não diria que você pode se limitar só por isso, né? Põe para fora, vê a opinião, aceite o feedback, use isso como um motor de melhoramento, mas não existe um caminho, uma dica assim matadora. Faz isso que ó, daqui a 2 meses vai acontecer desse jeito, não. Não tem. Mas é legal ver você falar isso, né? Porque não sei se todo mundo que está aqui está vendo desde o início, mas o Victor falou que ele fez filosofia, já trabalhou com telemarketing, já foi professor de inglês, e então ele começou a carreira com tecnologia. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Você lembra? Ah, pergunta difícil, hein, Gabs? Acho que faz uns 12 anos, eu tinha uns 25 anos, 24 anos. Né? Tá.
Então, tem muita gente que tem a sua idade, que tem essa idade, perdão, 24, 25 anos, e vem perguntar para mim assim, se acha que está muito velho para começar na área. E Eu assim, sempre, eu diga. sempre lembro do Van Gogh, que ele começou a aprender a pintar com 38 anos, 36 anos, não sei, estou chutando aqui, mas eu sei que é 30 e muitos, e naquela época não se vivia tanto, né? Então, assim, uma pessoa Pois já, é. já teoricamente velha para começar, foi um gênio, né? Um mestre, assim. Eu tenho histórias, quando eu estava na Concrete, antes da Stone, eu trabalhei muito tempo como gerente de um time de Android, que não tinha nada a ver com a Elixir, no caso, né? E tem várias histórias lá de pessoas que ou mudaram de área, ou que viveram a vida inteira com COBOL, e aí não conseguiam mais se recolocar e queriam aprender, aceitaram diminuir um pouco salário, expectativas, etc., para se recolocar e aprenderam coisas completamente novas. É, tem histórias de pessoas que, inclusive, foram julgadas, né? Assim, foram falar assim, você nunca mais vai conseguir se recolocar, nunca mais vai dar certo. A pessoa quase depressiva, assim, quase sofrendo, e que virou hoje super bem colocada, de comunidade, conhecida, assim. Então, de novo, né? Não deixe esses juízes também sem argumentos te julgar, porque Não, vai te não. jogar para baixo, sem dúvida. Uma coisa que você falou aí, né, do conhecimento, né, de compartilhar e tal. Cara, tem um blog, né, desde 2015. Eu já falei isso aqui nessa live algumas vezes já. Mas o meu post que mais tem acesso, cara, que se eu entrar agora no Analytics do meu blog e der uma olhada, tem gente nesse post, subindo arquivos para o GitHub. É um post, é praticamente uma tradução da documentação do GitHub sobre como você fazer um pull, né? Como push or pull, eu sempre confundo. É, faz, Um pull é, request. um pull. Não, não é nem pull request, é só você criar um repositório e fazer um commit e Ah, mandar para o tá. repositório. É isso. Bom, Basicão, tá. assim, ó. Push. Cara, tem muito acesso. Eu recebo comentário, esse post já tem anos, eu recebo comentário o tempo inteiro de gente falando, poxa, obrigado, cara, salvou minha vida, puta, obrigado. Já tinha lido vários tutoriais e não tinha aprendido. Então é uma coisa assim, ridiculamente básica, que tem um monte de outros sites, tem um monte de outros lugares, tem no próprio site do GitHub, mas as pessoas, tem gente que me segue por causa disso, entendeu? As pessoas me conhecem por causa disso. Então, realmente, essa parada de deixar de se julgar um pouco, né, e achar que você não tem nada a acrescentar, acho que realmente faz muita diferença. Deixa eu ler a dúvida do Lucas aqui, senão ele vai achar que eu não vou ler. Vai Opa. tapar nossa cara aqui, mas eu vou ler, vamos lá. Eu acho os paradigmas declarativos isso, eu acho os paradigmas declarativos muito interessantes. E também vejo muitas pessoas falando bem de programação funcional e como são boas as vantagens dela, principalmente envolvendo TDD. Só que não vejo muitas vagas relacionadas a isso. Na maioria é só programação de objetos mesmo. Mas caso alguém queira, existe alguma forma mais clara para conseguir trabalhar isso? Tem, Lucas. Na Stone. Tem vaga na Stone aqui, ó. Eu vou colocar o link para vaga na Estônia agora e você não necessariamente precisa ser o fodão do Elixir, né, Vitor? É isso aí. A gente está apostando bastante nisso, não é à toa que a gente está trazendo uma mega conferência, a gente quer mostrar que a linguagem tem ambiente, que temos gente em produção, temos cases, temos o tooling, tudo que você precisar para isso, né? Existem várias iniciativas que a gente está trabalhando, não vou falar aqui ainda em aberto, vou deixar um certo suspense, mas nós estamos também tentando evoluir com questões de cursos, de mais material disponível para o pessoal aprender a linguagem, tanto sozinho, mas uma coisa que a gente vê é que está mais do que provado o sucesso, digamos assim, comercial dessas linguagens, as vantagens, isso veio para ficar. Isso não é mais uma coisa de nicho, né? Então, as pessoas que estão Sim. estudando programação funcional hoje, e eu te digo que o funcional é um acidente, tá? Nem foi o motivo principal do Elixir
Olderlang nesse momento, né? Diferente de Haskell, por exemplo, né? Ou você, Sim, o F Sharp, sei lá, Enel, outras coisas que são mais tentam ser mais de nicho, são mais acadêmicas, né? São mais projetos de pesquisa. Hoje você tem um funcional, né? Já muito mais mainstream, né? Um funcional de produção, digamos assim, né? Então, cada vez mais, não só na Estônia, mas em outros lugares também, eu vejo que isso está aumentando. Lá na Estônia, a gente está com a torneira aberta, assim, a gente está com um número de vagas grande, sério. e estamos tentando fazer o time crescer mais, porque deu muito certo, não deu pouco certo para a gente não. Então, temos bastante desafio. Quando dá certo, o pessoal começa a jogar mais problema para você. Ah, deu certo? Então toma isso aqui, né? Toma aquilo, toma aquilo. E a gente chega naquele famoso problema bom de ter, né? Que de repente você tem que fazer muito mais coisa do que você tem braço para fazer ali. Mas tem dado muito certo, sim, a gente está muito contente. É uma volta, digamos assim, é uma aposta sem volta, né? Já foi paga, já estamos até a cabeça lá com Elixir. E não só o Elixir principal, né? Eu diria que hoje ainda é 90% de todo o código lá do nosso time. É, mas assim, temos vaga também de Go, de outras linguagens lá dentro da Estônia também, mas assim, eu vejo que o mercado de funcional veio para ficar, só vejo crescendo, não vejo nenhum indicativo atual, nenhuma revolução para mudar esse paradigma. Não tem nada de desenvolvimento de linguagens ou de runtime, nenhum breakthrough recente que me pareça que deve mudar esse paradigma, né? Posso responder o Lucas ali, que ele fez um comentário da vaga em Mogi? Pode, claro. As nossas vagas de Dev e Elixir são remotas, tá, Lucas? Então, assim, a gente Remotas. tem gente do Brasil inteiro aqui. Nós temos gente, acho que completamos todos os estados já do Brasil com devs de todos os estados. Não tenho certeza, acho que faltam, talvez falte um ou dois, assim, mas é um time 100% remoto. E por isso que eu estava falando do égua também, né? Porque às vezes vem umas gírias assim tão locais que a gente tem que parar para entender, né? Mas com certeza um mundo remoto agora. Estão perguntando de salário lá, eu vou avisar que eu sou dev, tá? Mas É, fala com o time de pessoas lá, e aí a gente tem que ver. Salário não é uma resposta que a gente fala assim, é fácil, depende do perfil da pessoa, depende de um monte de coisa ali, se a gente consegue encaixar a oportunidade com a expectativa, né? Mas dá uma olhada lá, confere lá que eu estou há 2 anos e meio lá, não é à toa. eu tenho certeza que paga-se um bom salário na Estônia. Eu não imagino, né, não dá para falar quanto que você falou, perfil e tal, mas eu imagino que, pelo pouco que eu conheço de vocês, do jeito que vocês lidam com as coisas, acho que deve ser um salário legal, justo com o mercado e tudo mais. E antes que eu me esqueça, eu deixei o link para a vaga, tá, de desenvolvedor Elixir aí nos comentários. E também tem testes, os testes técnicos abertos da história no GitHub. Olha aqui, eu vou colocar dois links aí nos comentários, tá? Tem o teste bonitinho, aberto lá. Tem até no teste tem material para você estudar, para você se preparar para o teste. Então, você que já é dev, né, que já programa e quiser tentar, dá para dar uma olhada no teste com calma lá e tal. A pessoa pode resolver sem necessariamente querer se aplicar, né? Pode, pode, Pode fazer, sem então, dúvida. A entra lá e ideia faz. é a gente crescer essa comunidade, né? A ideia é a gente ter mais gente participando, porque mesmo que você acabe não entrando na vaga da Stone, você estando na comunidade Elixir, com o seu background, sua experiência, comentando as coisas, participando ativamente da comunidade, acho que é um ganho para todo mundo. Sim, A gente mesmo tem planos aqui, ousados aqui, de ser mais open source, né? Pegar coisas que a gente tem em produção hoje e abrir mais sim, e participar mais ativamente também da comunidade open source. Tem muita gente aqui nos canais da comunidade Elixir que trabalham lá na Estônia. Acho que é até engraçado, no canal do Telegram, né,
do Elixir Brasil, ele tem muita gente da Stone lá, e volta e meia alguém pergunta alguma coisa da Stone, porque sabe que lá, além de ser um canal de Elixir Brasil, tem muita gente da Stone. Então, é bacana essa identificação que a empresa está criando com a linguagem, com o runtime, e faz sentido para a gente. Então, faça assim o desafio, pergunte nas comunidades, não tem problema nenhum, tá? Nossa ideia não a gente não quer uma pessoa que pode, como é que eu vou dizer assim, a gente quer uma pessoa que está afim de aprender, né? Se a pessoa viu o desafio antes, foi lá, estudou e aprendeu e fez um bom desafio, para a gente... Foi na comunidade, conversou com as pessoas, tirou dúvida, né? Exato. Esse é o caminho. Da hora. O LV Barbosa está perguntando aqui como a recepção na Stone para devs que sabem outras linguagens funcionais tipo Haskell. Tem que entrar sabendo Elixir. Ah, tá, ele não deve ter visto sua resposta, mas não, né? Exato, não. A gente tem vários casos de pessoas que entraram, aprenderam Elixir para fazer o desafio e que o primeiro contato com o Elixir foi 2 semanas antes de entregar o desafio feito, né? Não precisa ser nem funcional, tá? Você está perguntando do Haskell especificamente. Até é engraçado, se você é alguém que se interessa por Haskell, o Robert Virgin, que é um dos co-criadores do Erlang, que vai estar na conferência com a gente, ele tem várias opiniões, digamos assim, passive-aggressive, assim, né? Ele é uma figura, ele é uma espécie de um comediante da comunidade, assim, também, e ele tem umas opiniões sobre Haskell. É um grande amigo de um dos criadores do Haskell, assim, eles sempre estão juntos, e eles brincam entre eles, assim, e a ideia é que não precisa ser funcional. Eu aprendi, sei lá, COBOL, ou né, eu sou um cara de C puro, ou sei lá, ou JavaScript, que tem tudo, né, que é funcional, orientado a objetos, herança prototípica, ótimo, a sua experiência conta. É difícil hoje em dia você achar uma pessoa boa de personalidade, uma pessoa boa de empolgada, querendo aprender, que é honesta nesse aprendizado, de que vai sentar a bunda na cadeira, vai ler as coisas que estão sendo recomendadas, vai ter uma memória muscular, né? Então, isso para a gente é importante. Se a gente conseguir ver isso de vocês, acho que é o que a gente está mais interessado. O Elixir é a parte mais fácil. Eu acho muito fácil ensinar Elixir. Eu acho que é uma linguagem relativamente pequena. Acho que é uma coisa... não é uma linguagem gigantesca, com várias palavras, vários edge cases, etc, etc. Você consegue ser produtivo com a linguagem muito rápido, né? Então, isso é uma das maiores forças que eu acho que o Elixir tem, assim, o fato de ela ser simples. É muito mais fácil você ensinar Elixir para alguém do que você ensinar a pessoa a ser interessada, a ser estudiosa, né? É que, na verdade, essas coisas você meio que não ensina, né? É difícil. Isso conta muito mais, no fim das contas, né, cara? Isso, uma pessoa que conhece Haskell já tem um contato com computação, é um cara que a gente, inclusive, já aprendeu coisa muito mais difícil que Elixir, né? Haskell tem coisas assim que são fantásticos, adoro a teoria toda por trás do Haskell, acho que influenciou muitas linguagens, muitas coisas, mas é interessante que Elixir não precisa de metade disso, né? É muito mais reduzido e não fica menos expressivo por isso. Eu acho que ele achou assim um balanço muito bom de linguagem, na minha opinião. Então, assim, o Elixir é a parte mais fácil. Mas o Haskell é uma linguagem que não pegou como linguagem de mercado, vamos dizer assim, né? Você tem posso só falar besteira. No Haskell que também tem uns edge cases, digamos assim, de casos em produção com Haskell. Mas, por exemplo, Elm, que ficou famoso, né? Elm é uma linguagem que o transpilador, né, que pega o código do Elm e jogar para JavaScript, é escrito em Haskell. Haskell acabou tendo bastante uso, na minha opinião, também posso estar falando besteira, mas assim, de ferramental, né? Então o pessoal usa Haskell
para expressar coisas muito difíceis. É uma linguagem com poder de expressão assim muito poderoso, né? E eu vejo esse tipo de uso, assim, por exemplo, o Elm. Eu acho que o Elm deixou o Haskell mais popular, assim. Mas é uma linguagem popular até por todo esse alcance acadêmico que ela tem também, né? Então, Sim. ela é uma linguagem de pesquisa. Então, várias teorias diferentes são testadas dentro do Haskell. Eu acho isso muito interessante. Eu sou da filosofia, eu gosto de estudar praticamente tudo, assim, né? Então, eu tenho um plano de fazer cursinho de novo, não é nem para prestar vestibular, mas é só porque é um apanhado tão rápido das coisas, você recapitula o seu conhecimento geral, digamos assim, né? Mas aí eu faria aquele de 3 meses no máximo, tá? Que não aguento menos de jeito nenhum. Enfim, eu acho que Haskell também tem muito valor, mas é um valor um pouco diferente, talvez, de Elixir. Elixir, para a gente, tem sido uma ferramenta poderosíssima. O RD Toledo disse que escuta você falar de Elixir desde 2015, né? Naquela época você já dizia que isso ia ser grande um dia, olha aí. Profeta. O Toledão foi um grande amigo aí. Obrigado, Toledo, por estar aqui. Mas ele foi uma testemunha que eu me sentia um evangelista xiita, né? Que eu falava do Elixir todos os dias. Então a gente chegava na empresa, ia tomar um café, todo mundo juntava e falava assim: não, mas vocês sabiam que não sei o que? Aí começava, tudo virava um assunto. Na verdade, são 2 assuntos que eu sempre prego muito, né? Um é o Elixir e o outro é o Emacs, né? Que eu sou um fã também do Emacs. Você programa Elixir no Emacs? Sim, Emacs é poderoso, cara. O pessoal tira muito sarro comigo de Emacs. É muito assim. hipster, velho. Olha, o Elixir eu já acho que perdeu o hipster, assim, já acho que virou mainstream, assim, tem plugin para tudo, já tem ferramenta para tudo. Agora o Emacs ainda realmente, eu tenho que deixar crescer um pouco mais a barba aqui. E aí, você usa Linux? GNU aqui. Eu sou Arch Linux aqui, tô... Caramba! Gosto de sofrer, né? Outro que gosta de sofrer aqui é o Eliver Barbosa, falando que gosta de estudar Haskell só para passar pela dor de aprender algo difícil, não usa para nada. Então vai aprender Elixir, velho. Vai aprender Elixir, faz o teste de história aí. Eliver Barbosa. Eu gosto de estudar coisas, às vezes, que nem sempre eu vou aplicar, mas aquilo fica lá na sua cabeça, lá no fundo. Sim, assim, né? Então, sim. Muita coisa que eu li, por exemplo, estudei, li de Java, etc., que eu nem sempre usei, praticamente, acabei usando depois. Né? Sei lá, toda parte de threads. Tem um livro em Java que eu acho que é um livro dificílimo, que é aquele Java Concurrency in Practice, que é um livro que tem todas as capacidades do Java, assim, tem uns 8 autores juntos, assim, e é um livro muito difícil, na minha opinião. E eu acho interessante que, por mais que eu não tenha usado toda a teoria que tem lá, alguns conceitos estão no próprio Erlang depois, né? Então, barreiras de memória, os mutexes, estratégias de sincronização, tanto em nível de sistema operacional quanto da linguagem, isso tudo me ajudou a entender, a pensar como que o Erlang pode ser implementado lá dentro também. Então, assim, mesmo que você não vá usar todo esse conhecimento do Haskell, o Haskell provou funcional, né? Eu acho muito legal conhecer essas coisas. O próprio Valim fala que o Elixir teve inspiração de F Sharp, de Clojure, muita coisa de Clojure, teve bastante inspiração, enfim, de várias linguagens que eles testaram na época para fazer o Elixir. Então, eu acho que só tem a adicionar, assim, não tem por que estudar Haskell e achar que vai emburrecer, ao contrário, né? Vai virar uma pessoa mais enriquecida. Não. Claro que assim, o uso prático talvez não seja imediato, assim, mas é bom ir guardando. Não, eu sempre acho que aprender novas habilidades pode destravar sua cabeça para outras coisas e te ajudar, às vezes, no dia a dia, numa coisa que você nem espera, nem o conhecimento, né? É perdido. O Lucas está comentando aqui agora que eu tenho que convencer o pessoal da Lura a fazer uma formação Elixir, que de funcional lá só tem o curso de JavaScript. Não, tem o curso de Clojure lá também, tá? Tem curso de Clojure. Mas sim, tá faltando o curso de Elixir lá mesmo. E você não quer fazer, não,
Vamos conversar, cara, não tem problema. Nossa, eu já Conversar? apanhei muito daquele tubaína, que era aquele gerador de apostila, De apostila. eu lembro dele, cara. Eu acho que o Toledo também já mexeu com isso aí, viu? É, Mas vamos conversar assim. Acho que é uma coisa que a comunidade como um todo, assim, eu sempre referenciei a Kaelon como um estilo de ensino, um estilo de conteúdo que eu gostava muito. Assim, eu lembro que, por exemplo, os professores falavam assim, olha, se eu escutar vocês digitando muito, quer dizer que vocês não estão usando os atalhos da IDE. E vocês vão ser cobrados por produtividade, etc, etc, etc. Então, ele fazia você ter uma coisa que vale a presença lá no curso, vale você realmente estar envolvido. Assim. Então, eu sempre recomendei para Java. E todo mundo me perguntava qual que é um curso de Elixir, né? Eu falo assim, olha, a gente tem vários materiais, já escrevi algumas coisas, eu fiz um dojo de Elixir uma vez lá na Concrete, mas seria muito bom se a gente tivesse um curso da Alura também, uma formação uma oficial. formação Elixir em parceria com a Stone. Olha aí. Seria, Nada mal, eu topo, hein? seria, seria interessante, seria interessante. Aí sim, hein? O Ramon tá falando que a Casa do Código tem um livro de Elixir. Tem 2 livros de Elixir na Casa do Código. Eu vou ver se eu consigo caçar aqui o link, mas tem 2 livros lá. Deve ser do Ulisses, não é? Eu não sei, cara. Deixa eu ver aqui. Eu Deixa eu acho dar uma que olhada. foi o Ulisses que escreveu. Ah, Todo não, é um mundo só. digitando ao mesmo tempo. Não, é o Tiago Davi. Ah, Vou colocar, sim. vou Boa. colocar aqui. Tá o link aí nos comentários, pessoal. Mas não tinha 2, eu jurava que tinha 2. Ah, não, 2 a gente tem de Rust. A gente tem 2 livros de Rust. Boa. De programação. Tem livro de Haskell, que inclusive saiu recentemente, sabia? Olha só. Olha aí. Tem Yesoj e Haskell. Olha aí. Bom, cara, nosso tempo está acabando. Para fechar, então, eu queria te perguntar, para a galera, então, que. Você já deu várias dicas, mas vamos dar uma resumida agora no final. Para a galera que quer, né, começar aí com o Elixir, que tem essa vontade de trabalhar com essa tecnologia, que de repente está vendo as vagas aí na Estônia, achando legal, mas fica meio intimidado, qual é o caminho? Bom, caminho para você conseguir uma vaga com Elixir remota no Brasil. Salário que eu estou lá até hoje, tá? Por opção, não foi por não opção. É você primeiro estar disposto a aprender, estar disposto a estudar. Se tiver disposto a abrir a cabeça um pouquinho, entra nesses links que o Gabs já comentou aqui, nós temos vagas, procurem o perfil da Stone no LinkedIn, procurem se envolver com a comunidade de Elixir, né? Então a gente tem o Elixir, o canal de Elixir do Telegram, vamos ter a conferência agora, CodeBeam Brasil, tá? Que vai ser uma conferência muito legal, estamos trazendo várias cabeças importantes aí da comunidade Elixir e Erlang, vamos trazer o criador, né? E vai ter outra palestra, outra conferência também, que é a Elixir Brasil, que também vai acontecer no final de novembro. Ou seja, 2 conferências aqui no Brasil que são só sobre o Elixir, eu acho que provam um pouquinho também, né? Mostra o quanto que isso está se estabilizando, está crescendo como mercado, isso está se profissionalizando. Isso não é mais uma aposta, então quem quiser também levar o Elixir para as empresas que vocês já estão também, vocês têm vários cases já para citar, tem várias empresas no Brasil atuando com isso, não é só a Stone. Claro que a Stone eu acho que é a maior nesse momento, a que mais está investindo no ecossistema e a que mais está trazendo, né, esse ferramental de Elixir e da comunidade BIM como um todo, né? Mas, enfim, para a gente é lucrativo a linguagem crescer, né? A linguagem ganhar mais adeptos. Então, para a gente seria bom se vocês convencerem os seus CTOs a usarem Elixir também. Então, primeiro essa mentalidade, depois entra aí, segue a Stone no LinkedIn, vai atrás da Stone
nos links que o Gabs está postando aqui, e use, né, todo esse material que a gente já tem para aprender. Uma coisa que é engraçada, mas o Getting Started do site do Elixir, que tem tradução e tudo mais, inglês, português, etc., é o primeiro Getting Started de linguagem que você faz um servidor de chave-valor, né? Então, você cria um banco de dados de chave-valor aprendendo a linguagem, né? Então, é muito legal. Vai um pouco com alguns modelos de livros mais antigos, que era aquele Practical Common Lisp, por exemplo, que você cria, é antiquíssimo, tá? Eu sou meio dinossauro aqui, mas eu acho que é muito bacana esse approach. É um pouco o approach que a Kaelon faz, sempre hands-on, assim. Então, assim, o que não falta é material para aprender. A linguagem não é grande, não é um negócio que você vai ficar assim, olhar para a linguagem e falar assim, meu Deus, nunca vou aprender tudo isso, né? Acho que nesse aspecto o Java dá um pouco de medo, assim, né? Que você vê lá a relação dos pacotes lá no release, Java SE, né? Tem pacote assim, você dá scroll assim com mouse infinito. O Elixir é muito menor, é muito mais fácil de você ver tudo que tem na linguagem. E aí, faça o desafio, entre em contato com a gente, participe das vagas e, assim, tem bastante espaço, tá? Hoje, eu insisto nessa tecla, o Elixir não é mais uma aposta, é algo que está acontecendo em escala grande, assim. Então, já posso recomendar para uma pessoa apostar a carreira, apostar a vida, né? Gastar, investir um tempo nisso, porque tem mercado. Tá? Vocês não vão ter que fazer que nem eu aqui, que estou desde 2015 apostando, pregando sobre Elixir, etc. Como o Toledo falou, vocês já vão pegar o mercado já meio apaziguado. Já, tá? Então, só vem, tá? A gente não está, na Estônia, a gente não está com um número de vagas, assim, temos uma vaga aberta ou 2 vagas abertas. A gente está com a torneira aberta. Todo mundo que fizer o desafio vai ter uma revisão do desafio, vai ter um contato do time de pessoas. Pode demorar um pouquinho mais, enfim, a gente está sempre um time, como eu falei, né, com muitos desafios, mas a gente vai responder todo mundo, vai dar um feedback do desafio, e eu acho que é um bom caminho, tá? Como eu falei, é um caminho que hoje já está com as pedras já mais alinhadas aí para vocês dentro do Elixir. Serão muito bem-vindos. Boa, Vitor. Todos os links que o Vitor comentou estão aí nos comentários, no chat, tá, pessoal? Então, os desafios da Stone, o Getting Started do Elixir, o link para o grupo de Telegram, o link para a vaga de Dev Elixir na Stone, tá? E o link para o CodeBeam. Lembrando que o CodeBeam vai rolar fim de semana, não esse fim de semana, no próximo, tá? Dia 6 e 7, na sexta e no sábado, vai ser online, vai ser com personalidades aí do mundo Elixir, do mundo Haskell, eu ia falar Haskell não, do mundo Erlang, inclusive o criador da linguagem, o José Vanin. Então, se inscreve lá, que tá com um precinho bem legal, por uma conferência bem foda, e vamos que vamos. Eu acho que eu vou estar lá também, vai estar muito legal. Bom, cara, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito legal. A gente poderia continuar conversando por mais algumas horas aqui, passou super rápido, né? Sempre bem-vindo. E vamos ver com o pessoal lá de fazer essa, quem sabe, formação Elixir aí, seria bacana mesmo, né? Vamos sim. Acho que primeiro, muito obrigado, Gabs, de novo. É sempre uma coisa que parece... O pessoal fala assim, você vai ter uma live com o Gabs. Eu falo assim, isso nem é trabalho, né? Isso aqui, vamos lá, vamos conversar. É uma personalidade tão bacana, tão acolhedora. Eu agradeço o espaço aqui, Gabs, da gente conversar, bater esse papo. Vamos ver, sim. Eu acho que isso é bom para todo mundo, ter essa formação. E estamos aí, estou à disposição. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Quando estiver na Zona Norte de São Paulo, avisa que a gente vamos tentar, passando essa loucura, tomar uma cerveja. Aí que não vai ser trabalho mesmo, então? Não, mas você não vai poder falar de Elixir, beleza? Tudo bem, tudo bem. Então, fechou, cara. Eu vou continuar com o pessoal aqui mais uns minutinhos, pode ir sair lá descansar, beleza? Valeu, Vitor. Muito obrigado. Não posso falar de Elixir, mas posso falar de Emacs, né? Pode. Falou, doutor. Tchau, tchau. Falou, cara.
Bom, jovens, muito legal essa conversa aí com o Vitor. Eu nem falei o apelido dele. Nossa, eu esqueci de perguntar. Esqueci completamente. Eu ia perguntar para ele. Ele tem um apelido que o pessoal chama ele de Capitão. E eu ia perguntar por que chamam ele de Capitão. E eu esqueci. Fica para a próxima, né? Quem sabe eu não chamo ele pro Happy Hour aqui. Inclusive, Happy Hour tem quinta-feira aqui, às 18 horas, beleza? Espero vocês aqui. Eu não sei com quem que eu vou conversar ainda nessa quinta-feira. Vocês têm alguma recomendação de alguém que vocês gostariam de me ver trocando uma ideia aqui, tomando uma birita? Manda aí para mim nos comentários que eu posso, de repente, chamar essa pessoa e para a gente bater esse papo. Bom, jovens, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu fiquei 2 semanas fora, 2 semanas longe da tecnologia, quer dizer, mais ou menos, né? Postando stories em redes sociais e vídeos e fotos e tudo mais. Foi um período bom para descansar a cabeça, mas eu preciso confessar para vocês que eu fico muito aliviado quando eu volto para casa, porque sempre que eu viajo, eu tenho uma meio que obrigação. Quando você está viajando, né? Não sei vocês, mas eu me sinto assim obrigado a fazer alguma coisa todos os dias. Então tem que passear, tem que sair para comer fora, tem que, né? Só que tem dia que você não quer sair, né? Você quer ficar de boa. E você tem que sair. Então você sai. Tô reclamando de barriga cheia também, né? Ter ficado 2 semanas aí saindo, mas é que é foda. No finalzinho cansa, assim, sabe? Ontem mesmo eu já tava assim, cara, não quero mais beber cerveja. Eu só quero ficar de boa. Mas tudo bem, foi legal, foi bacana, foi bom. Tô cansado, hoje eu vou descansar. Um recado final, lembrei. Hoje às 22 horas tem a minha estreia na TV. Olha aí, não é minha estreia na TV. Parece até que eu tô fazendo um programa na TV direto, né? Mas não. Eu participei de um reality show chamado Decore-se, que é aqueles programas de decoração da TV, sabe? Que a pessoa vem e faz uma decoração da sua casa, muda o cômodo e tal. Então, é isso. Só que foi a versão pandemia disso. Ao invés das pessoas virem decorarem a minha casa, reformarem e tudo mais, eu fiz a reforma. Eu, minha esposa e minha filha. A gente fez tudo. Não só a reforma, mas a gente filmou, a gente operou luz, a gente mexeu com equipamento. Não, foi foda. Então, assistam lá 22 horas na GNT, às 10 na GNT. Estarei lá ao vivo com a minha família. Vai ser bem legal. Mandar cerveja para você, Ramon? Não dá. Mas enfim, jovens, eu vou lá, beleza? Agradeço aí mais uma vez a presença. Tchau para vocês e vejo todo mundo aqui na quinta-feira no Happy Hour com Bigode, beleza? Tchau!